Boa tarde. O seguinte projeto da disciplina de Construção Civil irá abordar sobre a ranicultura. A cidade escolhida para a implantação da construção foi Gameleira de Goiás, que fica localizada no estado de Goiás, no Brasil. Essa cidade foi escolhida pelo fato de já possuir uma ranicultura no local, levando a entender que o local já possui características apropriadas para esse cultivo. Os locais com temperatura ambiente mais elevada são recomendados para a ranicultura, pois as rãs são animais ectotérmicos, adaptando sua temperatura corporal ao ambiente. Médias térmicas anuais superiores a 20 graus, com máximas entre 28 a 30 graus, e mínimas com valores nunca inferiores a 15 graus, são desejáveis. Além disso, essas médias favorecem as concentrações de chuva nos meses quentes, de novembro a fevereiro, gerando índices pluviométricos superiores a 80% do total anual, o que coincide com o pico de reprodução dos anuros. Para os dados a seguir, foi utilizada como fonte de informação a estação de Silvânia, Goiás, a qual é a mais próxima da cidade do projeto. Na tabela a seguir, é possível identificar as temperaturas médias, as médias máximas e as médias mínimas mensais. Os dados apresentados atendem ao desejado pelo animal, possuindo médias térmicas mensais acima de 20 graus, médias máximas entre 28 e 30 graus e média mínima nunca inferior a 15 graus. Do gráfico a seguir, é representada a umidade média mensal. É possível identificar que o mês mais úmido foi fevereiro, enquanto o mês mais seco foi agosto. No gráfico a seguir, é visto que a maior parte das precipitações ocorrem de outubro a março, que correspondem aos meses mais quentes do ano, o que coincide com o pico de reprodução dos anuros. Quanto à radiação solar, é possível analisar que o mês com o dia mais longo é dezembro, enquanto o mês com o dia mais curto é junho e julho, com 11,2 horas por dia. Quanto à direção dos ventos, é possível analisar que o vento de predominância de incidência durante quase o ano inteiro é o vento leste. Já para a velocidade dos ventos, é possível fazer uma análise relacionando temperatura e velocidade. Os meses com temperatura mais baixas, como por exemplo junho, julho e agosto, são os que apresentam a maior velocidade de ventos, enquanto os meses com maiores temperaturas, como dezembro, janeiro, fevereiro e março, apresentam os ventos com as menores velocidades. Nesse projeto, trabalharemos com a rã touro, como pode ser visto na imagem. Seu ciclo de vida será dividido em reprodução, incubação, larvicultura, metamorfose e engorda. Além disso, o peso de abate adequado e utilizado é entre 200 e 280 gramas. Considerando os 1.000 metros quadrados de área do projeto, estima-se mais ou menos 4.000 quilos por ano de produção, correspondendo entre 14.000 e 20.000 animais. Para os índices zootécnicos, dois trabalhos mostraram uma conversão alimentar de 3:1 e 2:1, além de uma taxa de mortalidade mínima de 10%. Nesse projeto, as fases de vida do animal serão divididas em áreas separadas, sendo elas mantença, motel, embrionagem, tanques G2, área de metamorfose e tanques de engorda. A primeira área é a mantença, que é o local onde se mantêm os reprodutores. A densidade deve ser inferior a 30 animais por metros quadrados e a renovação desses animais deve ser realizada em um intervalo de tempo inferior a 4 anos. O próximo local é o motel, que é o local em que as rãs se reproduzem. O número de machos corresponde aos números de motéis e a proporção macho e fêmea é de um macho para 2 fêmeas ou um macho para 3 fêmeas. Em seguida, temos a embrionagem, que é onde serão depositadas as desovas. Esse animal, fruto da desova, se chamará de G1 ou larva inicial, que a sua característica será a ausência de um aparato digestório próprio, a absorção de alimentos exógenos, presença de brânquias externa nas duas laterais do corpo e bolsa vitelínica externa. Logo após, temos os tanques G2, em que os animais que neles estarão presentes se chamarão G2, sendo sua principal característica a frequente procura por alimento no ambiente aquático. Isso acarretará no início do manejo alimentar, seja pelo emprego de ração e ou do alimento natural, que será composto por plâncton, vegetais e musgos.
Em seguida, temos a era de metamorfose, que é quando ocorre o surgimento dos braços nos animais. Essa etapa irá durar até 10 dias e só terminará quando a cauda for totalmente absorvida pelo animal. Esse é o período mais perigoso de todo o ciclo, pois é onde o animal sofre transformações e estresses intensos, podendo comprometer a sua saúde. Por fim, temos os tanques de engorda, em que será o último local que o animal passará. A sua densidade adequada é de menos de 100 animais por metro quadrado, e o peso de abate adequado é de 200 a 280 gramas. Esse peso pode demorar de 6 a 8 meses para ser atingido. Aqui temos a planta de situação, a qual é um documento que traz a localização do terreno dentro de uma área, mostrando as dimensões e arredores de onde o projeto será executado. Na planta baixa, conseguimos identificar todos os tanques distribuídos sequencialmente, de acordo com a etapa de vida do animal. Também conseguimos identificar o depósito, o local de abate, as janelas e as portas. O terreno de construção foi de 50 metros por 20 metros, totalizando 1.000 metros quadrados. Nessa tabela, conseguimos observar algumas especificações da planta baixa e da construção. Para os códigos J, de 1 a 7, temos as janelas, que no total possuem 23. Para P, de 1 a 3, possuímos as portas, que no total são 10. Para o pé direito, temos 3,8 metros e para a área total, temos 1.000 metros quadrados. Nessa outra tabela, temos todas as construções internas que o galpão apresenta, sendo elas tanque de engorda, tanque de mantença, motel, tanque de embrionagem, tanque de larva G2, almoxerifado ou depósito, tanque de metamorfose, sala de desinfecção 1, sala de desinfecção 2, abate e embalagem do animal, banheiro 1, banheiro 2, frigorífico 1, frigorífico 2, copa ou refeitório. Além disso, é possível identificar a área de todas essas construções, além de suas quantidades. Quanto à estrutura, ela será dividida em três: infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura. A infraestrutura terá fundação de concreto armado, com sapatas isoladas armadas. E um detalhe é que os blocos de concreto e sapatas isoladas armadas exigem elementos de transição. Para a mesoestrutura, teremos as lajes de concreto armado, os pilares de concreto armado e as vigas também de concreto armado. Para a superestrutura, é comum que seja de madeira ou estrutura metálica. Nesse caso, será de estrutura metálica, sendo ela o aço. Quanto ao fechamento, para a cobertura do telhado, o material escolhido foi a telha metálica, a qual oferece um excelente custo-benefício. Isso porque ela é extremamente resistente. Ela possibilita uma cobertura metálica mais econômica, mas sem abrir mão da segurança e durabilidade. Em específico, foi escolhida a telha metálica Alço Galvalume Trapezoidal TR25, 3 por 1 metros, cinza calha forte. A estrutura principal e secundária do telhado será metálica, pois quando comparada à madeira é mais econômica. Para o fechamento lateral, serão construídas paredes de alvenaria, pelo motivo de apresentarem boa resistência, sustentabilidade e durabilidade. Além disso, é um bom isolante térmico. Elas serão compostas de tijolos de cerâmica, em específico o tijolo baiano, pois ele é um dos tijolos mais utilizados na construção civil brasileira. A peça tem 8 furos, além de ranhuras, que facilitam a aderência da argamassa. Quanto ao revestimento, as paredes serão revestidas por argamassa, a qual apresenta boa durabilidade e boa resistência, pois traz cimento em sua composição, além de apresentar uma boa impermeabilidade e permitir ser furada. Será um revestimento de camada única, constituída de base, chapisco e a massa única, sendo essa última, atualmente, a argamassa mais utilizada para o acabamento final, já que possui as propriedades de proteção do emboço e um acabamento final de qualidade, que dispensa a aplicação do reboco, quando bem executado. O piso será feito de revestimento cerâmico, pois apresenta resistência à água, durabilidade, é fácil de ser lavado, além de todo o lado estético. As camadas básicas para o revestimento cerâmico horizontal em pisos são base, camada intermediária, contrapiso, argamassa colante e, por fim, o piso cerâmico.
Para a quantificação das telhas, utilizamos uma inclinação de 15% do telhado. Com isso, obtivemos uma área de 1.011 metros quadrados de telhado. A área da telha corresponde a 3 metros quadrados. Com isso, realizamos uma regra de 3 e obtivemos um valor de 337 telhas. Com isso, se adiciona por método convencional cerca de 10% a mais de telhas, totalizando 371 telhas. Para a quantificação dos tijolos, foi realizado os seguintes procedimentos. Pegamos as suas dimensões, de 9 cm por 19 cm por 29 cm, porém, como eles serão deitados, a dimensão utilizada será de 9 por 29. Adicionando a espessura de argamassa de assentamento entre os blocos, a dimensão vai para 10 cm por 30 cm, que corresponde a uma área de 300 cm² ou 0,03 m². Em seguida, calculamos a área da parede total, somando a área da parede externa, da parede interna e da parede dos tanques, subtraindo da área das janelas e portas, totalizando 1.143,44 m². Após realizar uma regra de 3, obtivemos um valor de 38.114,67 tijolos. Adicionando 10%, chegamos a um valor de 41.927 tijolos. Para a quantificação do chapisco, pegamos a sua espessura de 5 mm e multiplicamos pela área de paredes, chegando num valor de 5.717 litros. Porém, esse valor é somente para um lado da parede. Como será utilizado nos dois lados da parede, esse valor ficaria em 11.434 litros. Para a massa única, o raciocínio foi parecido. Pegamos a sua espessura de 30 mm e multiplicamos pela área total, resultando em 34.303 litros. Como esse valor também é para somente um lado da parede, multiplicamos por 2, obtendo 68.606 litros. Para a quantificação do piso, pegamos a sua dimensão de 45 por 45 cm e obtemos uma área de 0,2025 m². Após realizar uma regra de 3, obtivemos um valor de 2.667,8 pisos. Adicionando os 10%, chegamos a um valor de 2.934 pisos. Por fim, temos a quantificação da argamassa colante e do contrapiso. Para a argamassa colante, utilizamos a sua espessura de 5 mm e, após multiplicar pela área de piso, obtivemos um valor de 2.700 litros. Para o contrapiso, utilizamos a sua espessura de 5 cm. Após realizar essa mesma multiplicação, obtivemos um valor de 27.000 litros. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde.